Pastor Guilherme Almeida nasceu na cidade de Novo Horizonte, São Paulo, em 1993. Casado para sempre com Letícia de Almeida Guimarães, é pai de duas lindas filhas, Maria e Manuela. Atualmente é pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista Memorial, localizada em sua cidade natal. Pastor Guilherme tem por objetivo deixar um legado de influência passado de geração em geração. Agora, na Igreja Batista Memorial de Novo Horizonte, São Paulo, Pastor Guilherme Almeida. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, amado? Estenda sua mão para cá. Orar pela vida do nosso amado pastor Guilherme, que está à frente dessa conferência. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do teu filho. Que teu Espírito, Senhor, possa usá-lo poderosamente. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, Pai. Nós clamamos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Agora só para os vivos. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Você pode se sentar, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós estamos na última ministração dessa noite, dessa conferência. E antes de ministrar, nós da liderança de jovens, nós queremos agradecer ao pastor Valcir e a pastora Débora pela confiança e credibilidade de deixarmos nós trabalharmos com tranquilidade. E ele sempre manda mensagem: eu estou tranquilo. E agradecer a você também, igreja, que teve todos os dias aqui. E essa conferência, querido, é um intuito de nós, como igreja, ser ativados novamente. Quem aqui já pode dizer que foi ativado? Em dons e talentos. Eu quero falar com você, querido, nessa noite, sobre uma igreja ativada. É sobre isso que eu quero falar com você, querido, é sobre o grande despertar da igreja. E pode ser que seja o grande despertar da Igreja Batista Memorial em Novo Horizonte. É você, eu, é nós que nós estamos nessa conferência, com esse intuito, querido, de ser igreja aonde Jesus nos colocou. Amém? Foi mencionado aqui, nós precisamos ser igreja com autoridade e com o poder do Espírito Santo aqui aonde nós estamos. E chegou o momento, amém? Chegou o dia, o término dessa conferência, mas o início de uma grande obra que Deus vai fazer. Amém? Você que trouxe Bíblia, eu quero ler com você um texto em Romanos capítulo 13, versículo 11. Somente um versículo eu quero ler com você. E eu quero ser bem breve, querido. É uma noite de celebração. Depois do término nós vamos ter unção de novos líderes. E vai ser demais, amém? Romanos 13, 11 diz assim: fazei dessa maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é a hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Amado Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor foi, ó Deus, desde o início, foi até agora, nós te pedimos, Espírito Santo, a mesma intensidade da tua palavra, do teu derramar, do teu agir, que seja, ó Deus, nessa noite. Clareia, ó Deus, a nossa mente, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, para nós ouvirmos a tua voz, e nós iremos te louvar, Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Amém? Você pode dizer um amém aí? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar com você sobre a igreja que nós iremos ser. E pode ser que nós falaremos também da igreja que nós estamos sendo.
até o dia de hoje. E eu posso dizer, querido, num cenário total, a igreja do século 21, pode ser que você se escandalize com isso, mas é uma grande verdade. A igreja do século 21 que nós estamos vivendo hoje, a igreja está em um processo, ou está em um estágio de sonolência espiritual. Sabe por que eu falo isso, querido? Porque tem áreas da nossa vida que nós precisamos despertar. Existe área como igreja que nós precisamos abrir os nossos olhos, levantar e partir e avançar para o que Deus tem para nós. E essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nunca se viveu um tempo assim. Não estou falando somente da pandemia. Sabe por que eu falo isso, querido? Há cerca de 3, 4 anos atrás, você pode se recordar comigo, nós já vivíamos um momento difícil, onde pessoas abandonavam a fé, onde líderes se desanimavam, onde o escândalo às vezes acontecia dentro da igreja. Não foi somente a pandemia que colocou nós no estado da sonolência, mas foi muitas coisas que nós fomos perdendo no decorrer da nossa caminhada. E nessa noite, querido, eu quero, através da ajuda do Espírito Santo de Deus, trazer luz para nós despertarmos e sair daqui e vivenciar algo extraordinário que já está preparado para mim e para você. Eu quero que você entenda comigo, querido, que esse estado de sonolência espiritual tem feito com que muitas pessoas vivem no modo automático dentro da igreja. Vem no culto, vai na célula, faz isso, faz aquilo, saia, toca, canta, prega, mas sempre no modo automático, vivenciando uma vida de modo automático com Cristo Jesus. Uma vida de, eu estou na igreja, eu estou lá servindo, eu estou sendo líder, e já não tem mais aquela empolgação como líder, já não tem mais aquela empolgação como igreja, já não tem mais aquela empolgação de manifestar os dons que Deus Ele derramou para nós. E muitos de nós vivenciamos muito tempo isso. Quem sabe você está vivenciando ou já vivenciou isso, ou no começo da conferência você já deu uma ativada e você já melhorou como igreja. Mas essa realidade, querido, que nós estamos falando sobre essa sonolência espiritual, nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e enxergar o que Cristo Ele tem para fazer. Sabe, querido, o estado de sonolência, eu passo isso quase todos os dias, quando eu vou acordar a Maria. E pensa numa bichinha que gosta de dormir, dorme bastante. Eu falo, filha, vamos acordar. Ela fala, ai pai, estou com sono. Como foi feito aqui? Uma pessoa que está em estado de sonolência, querido, ela perde a sensibilidade de ouvir as coisas. Uma igreja que está no estado de sonolência, ela vive como se já perdesse a perspectiva de vida, a esperança de vida. E nós precisamos hoje, querido, despertar e sair do estado de sonolência. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Quem aqui acorda de manhã? Todos os dias acordam, né? Tem um despertador que te acorda, tem ou não tem? Celular, não tem mais despertador na moda antiga. Deixa eu falar algo para você, querido. Essa conferência, ela vai para te despertar, mas o que vai tirar você da cama é a motivação de se levantar e ser uma igreja ativada, crendo no poder, crendo na manifestação de Deus, porque nós temos aqui o despertador para você acordar. Só que esse levantar da cama, nós como igreja precisamos ter uma causa para isso. Eu acordo todo dia às 6:30 da manhã para ir trabalhar. Vou cansado, com sono, reclamando, que eu acredito que ninguém acorda assim, vou trabalhar. Só o pastor, né? O pastor 5 horas ele está ligando. Todos nós acordamos. O celular desperta, mas o que tira da cama é a motivação, é a obrigação de buscar o ganha-pão para minha família. Ei, deixa eu falar algo para você, querido. É uma chave para nós como igreja. Quando a palavra de Deus nos desperta, a motivação de sair, de despertar, de sair para o lugar onde Deus quer que nós vamos. A motivação é a paixão por Jesus, paixão por almas. Motivação é essa, e é isso que nós precisamos ter. É esse despertar que eu quero falar com você.
é trazer aquela mentalidade do primeiro amor, sabe? Que eu apaixonado, eu amo, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero orar por alguém, eu quero liberar cura sobre alguém. É essa motivação, querido, que eu quero falar com você. É desse sono que nós precisamos sair. Sabe por quê, querido? Porque nós temos algo para ocupar. Deus, Ele tem uma terra preparada para nós. Você não entendeu? Deus, Ele tem uma terra preparada para mim e para você. Deus, Ele já tem algo preparado para você, seja em qualquer área da sua vida. Mas nós não podemos, querido, estar no estado de sonolência. Olha o que diz Josué 13:1. Olha o que Deus diz para Josué. O tempo passou e Josué se tornou idoso. Certo dia Yahvé falou com ele: eis que está velho em idade avançada, e ainda resta muita terra a ser conquistada por Israel. O estado de sonolência, querido, cutuca essa pessoa que está do seu lado aí. Fala assim: o estado de sonolência faz com que eu não conquisto tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E nós como igreja precisamos ter isso, querido. Deus, Ele entregou a chave dessa cidade na nossa mão, e nós precisamos estar acordado e ativado, porque existe muitos bairros que não tem célula, existe muitas ruas que não tem um agente de cura, existe muitas esquinas que não tem evangelista, pregadores, missionários. É isso, querido, que nós precisamos ter: missionários que manifestam a presença do amado Espírito Santo de Deus nessa cidade. Aleluia. E você pode dizer: eu sou um. É isso, querido, que nós precisamos ter. Sabe por quê? Eu quero trazer um relato para você. Nós existimos em uma cidade, cerca de 41.743 mil habitantes. Novo Horizonte, essa cidade, cerca de 42 mil habitantes. Você pode pesquisar isso no site do IBGE, você vai ver. E sabe qual é o número de cristãos que nós temos nessa cidade? Cerca de 8.100 cristãos que se dizem evangélicos. Só que se nós formos olhar para os nossos olhos, nós não vamos ver esse número. E você, jovem que está aqui, cerca de 19% são cristãos. Ou seja, trabalhando com números, nós temos quase 80% a conquistar nessa cidade, que não ouviram e nem sequer tiveram encontro com a presença de Deus. Sabe desses 8.000 quantos são jovens? 1.273 jovens que se dizem cristão. Sabe quantos jovens em média nós temos aqui nessa cidade? Cerca de 18.000 jovens e adolescentes. E há um número muito assustador, querido. Cerca de 16.727 jovens que ainda não ouviram sequer falar de Jesus. E se nós formos olharmos, querido, em todo o bairro existe uma igreja, existe uma célula, mas muitas vezes, querido, nós estamos no estado de sonolência, preso com os nossos afazeres, com as nossas vontades. E você que é líder, que não é de jovem, olha que assustador. No ano de 2019, nós tivemos aqui nessa cidade 290 casamentos. E sabe quantos divórcios? 158 divórcios. Ou seja, 158 famílias que se divorciaram, que perderam o seu casamento. Eu quero levar você a pensar: aonde nós estávamos? Aonde nós estávamos quando esse cenário começou a existir? Cerca de 60% dos casamentos em um ano foi de divórcio. 40% ainda não se divorciaram. E há um estudo que diz que ainda não, porque muitos casamentos estão ao fio de uma linha, pronto a acabar. Mas eu estou falando, querido, com uma igreja esperançosa. Eu estou falando com uma igreja compromissada. Eu estou falando com uma igreja que se doa pelo próximo, querido. Porque esse número no ano de 2021, ou melhor, até o ano de 2022 vai acabar. Porque a Igreja Batista Memorial está se compromissando, está sendo ativada para manifestar a presença de Deus neste cenário. E o que eu quero falar com você, querido, é uma igreja esperançosa. Olha o que diz João 19:38.
Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, que ainda secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. No versículo 40, assim pegaram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica do sepultamento. Presta atenção aqui. Uma igreja ativada é uma igreja que tem esperança no corpo. Deixa eu falar com você, querido. Qual é o seu pensamento que você tem da igreja, do futuro? Tem muitos de nós, permita usar esse termo, que nós dizemos que se depender dos jovens nós vamos fracassar como igreja. E isso é uma mentira de Satanás, querido. Porque se depender dos jovens dessa igreja, dos jovens dessa cidade, nós vamos ser os últimos avivalistas. Nós vamos ser os jovens que vai manifestar a glória de Deus. Porque foi assim com aqueles que vivenciaram e acreditaram em Cristo Jesus. Nós não podemos ter uma mentalidade fatalista, querido. É com a igreja, é comigo, com você, eu também incluo nisso. Quando nós falamos na questão igreja, nós temos que ter esperança no corpo. José de Arimateia, Jesus ele morreu, e quando Jesus morreu, os 12 discípulos que vivenciaram, que viram o milagre, abandonaram ele, deixaram o corpo de Jesus para lá. Mas se levantou um homem que era discípulo em secreto, que ninguém via, e quando o corpo estava morto, sabe o que ele fez? Ele pegou o corpo, ele banhou o corpo, ele perfumou o corpo, ele cuidou do corpo. E o que eu quero falar com você é isso, querido. Nós precisamos de líderes assim, que quando o corpo está morto, eu invisto, porque eu tenho esperança, que no dia de amanhã, ao terceiro dia, vai ressuscitar, vai voltar a dar fruto, vai voltar a frutificar. Ei, essa pessoa que está do seu lado aí, que muitas vezes está morto na fé, ei, ativa dentro dele, coloca esperança, joga óleo, joga vinho, cuida, lava, limpa, porque ao terceiro dia, querido, Jesus ressuscitou, e essa pessoa pode ressuscitar. Aleluia! É essa igreja, querido, que eu sonho. Essa igreja que nós aqui como líderes, nós temos orado para essa igreja, com líderes que acreditam no corpo, que tem esperança no corpo, que tem esperança quando tudo está indo por água abaixo, não pelo cenário, que tem esperança de acreditar em pessoas. Essa é a igreja, querido, que nós precisamos ser. Essa é uma igreja ativada, querido. Nós precisamos ter esse olhar. Quando o corpo está morto, querido, abandonado, deixado de lado, vai se surgir líderes, homens, mulheres, jovens, que vai pegar o corpo, vai cuidar do corpo, vai dar banho no corpo, e vai ficar lá esperando, sabendo que logo logo ele pode voltar a ressuscitar, voltar a dar fruto. Ei, preste atenção, querido, nós não podemos abrir mão do corpo, nós não podemos abrir mão das pessoas, por mais que a pessoa é difícil, não quer nada, não quer compromisso. A nossa parte como igreja é cuidar, é jogar esperança. Eu acredito em você, você vai ser melhor, você vai mudar. É essa a mentalidade que nós precisamos ter. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter, querido. Sabe por quê? Porque Deus está levantando uma igreja que tem esperança no corpo. Deus está levantando uma igreja, homens e mulheres, que acreditam que por mais que esteja morto, vai ressuscitar, vai voltar a dar fruto, vai voltar a multiplicar a célula, vai voltar a ser líder, vai voltar a tocar, vai voltar a cantar, vai voltar a pregar. É essa a igreja, querido, que Jesus deixou aqui na terra. Uma igreja que traz esperança para pessoas, é uma igreja que toca o coração das pessoas. E a segunda, querido, é uma igreja que se doa. João 4:4 diz assim: entretanto era necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu: Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Você conhece muito bem esse texto, mas sabe o que eu aprendo aqui, querido, através de Jesus? Algo muito sério. Jesus, ele mudou um trajeto.
O texto diz que era necessário passar em Samaria. Sabe por que era necessário? Porque existia uma mulher que precisava de Jesus ali. Existia uma mulher que precisava do encontro com Cristo Jesus. E Jesus, ele muda todo o trajeto, querido. Sabe por quê? Essa mulher, você conhece a história, ela tinha 5 maridos. Ela não se socializava. A hora que ela vai buscar água é a hora do meio-dia. Meio-dia nós sabemos que é um sol muito forte. E o horário que ela ia era o horário que ninguém ia. Sabe por quê? Porque ela tinha vergonha. Ela não queria se encontrar com ninguém. Porque o histórico de vida dela, causava esse impacto emocional dentro dela. Ela não queria ter encontro com ninguém. E Jesus, ele manda os discípulos buscar comida. E trazendo para nós, nesse horário, sabe o que Jesus fez? Jesus, ele sacrificou o seu almoço para salvar uma vida. Nós como igreja, nós precisamos sacrificar muitas vezes o que dói em nós, o que nós mais gostamos, em prol de uma vida, em prol de uma pessoa que precisa de Jesus. Nós como igreja, nós precisamos de abrir mão daquilo que nós mais queremos. Nós precisamos disso, querido. Sabe por quê? Porque Jesus, ele queria mudar a história daquela vida. Jesus, ele queria mudar a história daquela mulher. E olha o que aquela mulher respondeu. Olha o argumento que essa mulher deu. E deixa eu falar algo para você. É o argumento que nós como igreja vamos enfrentar nos dias de hoje. Aquela mulher, ela disse: mas como? Você não tem nem como pegar água. Olha aí, você não tem balde, você não tem como pegar água. Olha o que diz o versículo 11. Indagou a mulher: Senhor, não tem como pegar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Olha os argumentos, querido, que uma pessoa que está distante do Senhor, ela dá. E você pode ouvir e mencionar quantos argumentos. Não vou na igreja por causa disso, por causa daquilo. Argumentos. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus, ele deixou algo extraordinário de exemplo para nós. Sabe o que Jesus fez? Ele derramou aquilo que ele tinha, querido. E sabe o que diz Isaías 10, 27? E acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Ou seja, homens que carregam a unção, quebra, despedaça todo argumento de pessoas que estão distantes do Senhor. Querido, chega lá com a unção do Espírito Santo, eu duvido que essa pessoa não vai se sentir, vai chorar, vai ser tocada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque chegou um homem, uma mulher que tem a unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Foi isso que Jesus fez. Ele quebrou o jugo, ele quebrou todos os argumentos. Ele liberou uma palavra. Ele deu de beber para ela. Ele saciou a sede daquela mulher. Ele tocou na vida daquela pessoa, querido, sem machucar. Quando Jesus, ele fala assim: você tem 5 maridos e o que você está não é seu. Ele tocou na realidade dela. Ele falou assim: muda de vida. E o que nós precisamos como igreja é isso. É tocar. É dar o antídoto, só que também dar o remédio. É dar o diagnóstico, só que também curar as feridas. Não adianta nada dizer: você está em pecado, você precisa mudar. Se a gente não falar: vem aqui perto que eu vou te cuidar, eu vou te lavar, eu vou te amar, eu vou te abraçar, eu vou te beijar. Nós precisamos disso, querido. Dar o diagnóstico, mas também dar a cura, dar a restauração, dar a resposta que essas pessoas precisam. Aleluia. Jesus, ele fez isso, querido. E anote isso no seu coração. Muitas pessoas estão distando do caminho do Senhor Jesus. E sabe qual é a porta de volta para essas pessoas voltar? É o amor que a igreja derramar sobre essas pessoas. Está vivendo lá no pecado, derrama amor. Está vivendo na mentira, derrama amor. Está vivendo preso, está nas drogas, está na prostituição, derrama amor. Sabe o que vai acontecer? Quando ela cair em si, igual o filho pródigo, ela lembrou de quem? Do amor que o pai derramava sobre ele. Para nós termos uma igreja ativa, nós precisamos derramar amor nessa geração. Sabe o que vai acontecer? Milhares de pessoas vão voltar para os caminhos do Senhor, porque as portas dessa igreja estão banhadas do amor de Jesus Cristo. Aleluia.
Há um livro que eu não me recordo a memória agora, mas que cita a biografia de Billy Graham, grande homem de Deus. Sabe o que está dizendo nesse livro? Que um certo tempo, uma de suas filhas menor, estava casada, se divorciou. E sabe qual era o pensamento que ela tinha? Eu não posso voltar para a casa do meu pai é pastor, pregador. E isso aconteceu com ela. Ela tinha esse pensamento, eu não posso voltar. Mas ela voltou, sabe o que aconteceu? Quando ela chegou na casa do pai dela, na casa de Billy Graham abriu os braços e falou assim: que bom que você voltou para o seu lugar. Que bom que você está aqui. E ela, cheia de argumento, ela falou: pai, mas o senhor não é um avivalista, um pregador, um pastor? Sabe qual que foi a resposta daquele homem? Ele falou assim: eu sou um pregador, mas você é a minha mensagem e minha prioridade. Ele derramou o amor sobre a vida dela. Eu sou pastor, eu prego. Eu sou líder, eu prego. Mas eu vou cuidar de você, minha filha. Sabe por quê? Porque eu acredito que você vai ter tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Vem cá, tem lugar na mesa do Pai. Vem aqui que eu vou cuidar de você. É isso que nós precisamos, querido. Nós precisamos de uma mentalidade dessa. Anote isso. Uma igreja ativada é uma igreja que se doa pelas pessoas. E ninguém consegue curar ninguém sem o amor que recebeu. Olha o que diz 1 Samuel 30, 11. Eu quero ler só esse versículo. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram água para saciar a sua sede. Deram também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu, suas forças recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento, nem bebido água. Então indagou Davi: a quem pertence, de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Deixa eu falar algo para você dessa história. Davi, ele está vivendo na terra de Ziclac, uma terra que os filisteus tinham dado para ele. Ele está morando de favor lá. E sabe o que acontece? Os amalequitas invadiram aquela terra, levaram todas as esposas, filhos, tudo que tinha lá. Davi chegou da guerra e ele vendo tudo aquilo lá, ele se depara e ele vai consultar o Senhor. E a sua fala com o Senhor, ele fala: Senhor, eu devo ir atrás desse povo? E Deus responde: vai atrás. E Davi vai, sem rumo, sem direção, não sabia por onde aquele povo tinha ido, mas ele saiu, querido, com a motivação de recuperar aquilo que ele tinha perdido. Ele saiu da onde que eles estavam e foi ao lugar sem direção, mas ele foi porque ele queria recuperar tudo que eles tinham levado. E quando Davi, ele se depara ao meio de um caminho, ele encontra um jovem, um rapaz, um egípcio. E ele sabe o que ele faz? Ele chega nesse jovem, ele dá comida, ele dá bebida, ele trata, ele cuida. Depois ele pergunta: quem é você? E sabe o que acontece? Esse jovem era um dos que invadiram a terra de Ziclac. E sabe o que acontece? Esse jovem, ele dá a direção para onde os exércitos dos amalequitas tinham ido. Mas sabe o que eu quero dizer com você, querido? Sobre isso. Davi, sabe o que ele fez? Ele não deu pão, não deu comida por interesse. Ele deu pão e deu comida porque ele tinha isso como primordial. Ele chegou, ele viu aquele homem caído, fraco, deixado para trás. E sabe o que ele fez? Ele trouxe para perto, ele deu comida, ele cuidou, ele colocou, ele recuperou o vigor daquele homem. E depois ele falou assim: diga onde você é. E deixa eu falar algo para você, querido. Os soldados de amalequitas, eles tinham como costume, todos aqueles que cansavam do seu exército. Você pode ler lá Deuteronômio 25. Eu vou ler rapidinho com vocês. Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho quando foste liberto do Egito. Quando estava cansado e exausto de surpresa pelas suas costas, sem menor temor a Deus atacou todos, desfaleciam, que iam ficando para trás. Sabe qual era o que esses soldados faziam?
Eles pegavam aquelas pessoas que ficavam presas, que ficavam cansadas, fadigadas, deixadas para trás, e eles matavam. Aqui em Deuteronômio, o povo saiu do Egito, e quem foi cansando, eles foram matando. Sabe por quê? Porque eles eram astutos, eles ficavam nas dunas, atrás das areias, esperando alguém ficar cansado. E por que eu estou falando isso? Assim é o plano de Satanás, querido. Ele fica esperando nós cansarmos na fé para vir e atacar a nossa vida, matar os nossos sonhos, nos derrubar, nos acabar com nós. Você sabe que o plano do diabo é roubar, matar e destruir. E os amalequitas, eles faziam isso. Toda pessoa que ficava cansado à beira do caminho, deixado para trás, eles matavam. E esse jovem que Davi encontrou, ele tinha sido deixado para trás. E sabe o que acontece, querido? Se algum amalequita tivesse encontrado ele, tinha matado. Mas sabe o que aconteceu, querido? Quem encontrou ele foi o rei Davi. E sabe o que acontece? O rei Davi, ele não tem de costume deixar ninguém para trás. Ele é incluso, ele pega, ele traz para perto, ele cuida, ele dá comida, ele dá bebida. Ei, igreja, preste atenção. A nossa mentalidade tem que ser isso. Deixaram para trás, não, pode vir aqui que nós vamos cuidar. Aqui tem lugar para você. Eu vou dar comida, eu vou dar bebida. Eu não quero saber quem é você. O que eu quero é cuidar, o que eu quero é te amar, o que eu quero é te dar destino, é te colocar no lugar que Deus tem para você. Essa é a mentalidade de Davi. A mentalidade de Davi é essa. Nós precisamos ter essa mentalidade como igreja, porque muitas pessoas têm sido deixadas para trás. Satanás tem pintado, bordado, machucado, destruído as pessoas. Só não matou ainda porque Deus não permitiu. Mas muitas pessoas estão presas numa cama, presas numa cadeia. E sabe qual que é o motivo nosso? Nós oramos, Deus visita ele, não. Chega, nós vamos se comprometer e falar, Deus, eu vou visitar, eu vou dar comida, eu vou dar bebida, eu vou cuidar, eu vou limpar, eu vou tratar. Sabe por quê? Porque esse é o costume que homens e mulheres de Deus precisam ter como igreja. Essa é a mentalidade. Eu vou amar, eu vou cuidar, e ninguém vai ficar para trás. Olha o que diz Timóteo, 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga assim para essa pessoa que está do lado: no exército de Deus, fala aí forte, no exército de Deus, ou melhor, numa igreja ativada, ninguém fica para trás. Cutuca de novo, numa igreja ativada, ninguém fica para trás. Seu filho, seu casamento, tudo, seus sonhos não vai ficar para trás, porque a igreja vai ativar os seus sonhos. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos lutar contra essa cultura dos amalequitas. Nós precisamos lutar contra isso. Porque muitas vezes nós temos a mentalidade que a pessoa não quer nada com nada, não procurou ajuda, não serve, não quer, não serve para andar comigo. Nós precisamos, sabe do quê? De uma mentalidade de Davi. Porque olha o que diz Amós 9:11. Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado, e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo reerguerei para que sejam tão exuberantes quanto foi nos dias dos antigos. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus, ele está levantando a tenda de Davi. Deus, ele está levantando homens como o coração de Davi, que vai lutar por uma causa, e essa causa é uma igreja ativada, que vai atrás das pessoas. Amém? E o terceiro, para encerrar, uma igreja compromissada com o céu. Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo apareceu a Felipe e ordenou: apronta-te, vai em direção do sul pelo caminho do deserto e desce de Jerusalém para Gaza. Vem cá rapidinho. Felipe, ele está em Samaria. Depois da morte de Estevão, ele está pregando, manifestando o poder, curando. Homens estão sendo libertos, mulheres estão sendo libertos, cativos estão sendo libertos. Felipe está fazendo acontecer lá. E sabe o que acontece, querido? Nós precisamos de uma igreja compromissada com o céu. Sabe o que aconteceu? O anjo apareceu e falou: Felipe, é o seguinte, sai daí, desce daí, vai para o deserto. E sabe o que aconteceu? A resposta de Felipe ele se levantou e partiu. E sabe o que aconteceu? No caminho, ele encontrou um eunuco.
ou o chefe dos eunucos, um homem que administrava todas as riquezas. E quando ele se deparou com esse homem, sabe o que aconteceu? Ele viu que esse homem ele estava lendo a palavra de Deus. Ele tinha acabado de voltar de Jerusalém de um culto de adoração. E sabe o que eu aprendo, querido? O compromisso com o céu é muitas vezes tirar nós da posição que nós temos e colocar na onde Deus quer para salvar uma pessoa. Deus ele falou: sai daí, Felipe, tá bom, fez milagre, maravilha, mas vai lá que tem uma pessoa que está precisando. E Felipe chega e ele resolve subir dentro da carruagem. E quando ele vai conversando com aquele homem, sabe o que aconteceu? Algo extraordinário, fantástico. Aquele homem teve a luz do arrependimento de vida. E ele diz: o que eu faço para ser batizado? Eu imagino, querido, o que eu imagino é homens assim, cheios da unção. Você consegue imaginar? É uma conversa que aproximadamente durou cerca de 40 minutos ali. Ele conseguiu batizar uma pessoa. Você consegue entender, querido? Homens que estão cheios da presença do Espírito Santo de Deus, compromissado com o céu. Sabe o que acontece? Começa a salvar vidas. Pessoas abandonam o pecado e quer batizar, quer mudar de vida, quer restaurar sua vida, quer restaurar seu casamento, quer tudo isso, querido. Nós precisamos disso. E Felipe, ele chega e fala assim: você crê? Se você crê. Pararam lá no meio de uma poça, de um rio, e ali ele batizou. Mas sabe, querido, o que eu quero falar com você? A Bíblia não diz nada mais sobre esse eunuco. Só que os costumes daquela época, sabe qual era? Uma pessoa que tinha um encontro com Jesus, era o mesmo costume nosso quando era apaixonado por Jesus. Eles falavam de Jesus para todo mundo, com intensidade. Quem já viveu isso? Quando está apaixonado por Jesus, fala até para o sapo na lagoa. Passa um mosquito, fala: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida. Eu fui assim já. E sabe o que eu acredito, querido? Que através de um homem que teve compromisso com o céu, salvou um homem, houve uma grande mudança de vida em um país, em uma nação. Sabe o que você pode dizer? Pode acontecer aqui em Novo Horizonte? Sabe o que você pode dizer? Pode ser assim? Pode ser assim? Pode ser assim, você pode dizer: vai ser assim em Novo Horizonte, porque eu estou compromissado com o céu, eu estou ativado pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu quero concluir com você, querido. Desperta, igreja, que nada pode te parar. Vou repetir: desperta, igreja. Eu também, nós. Desperta, igreja, porque nada pode te parar. 1 Samuel 14:1. Sabe o que aconteceu? Existia um cenário muito difícil ali. E Jonatas, o filho de Saul, ele tinha dado contra o acampamento dos filisteus. E os filisteus eram muito fortes de guerra, e colocaram o povo de Deus encurralado. E sabe o que aconteceu? Jonatas ficou indignado. Eu estou falando para ganhar tempo. Jonatas, ele ficou indignado. Você pode ler em 1 Samuel 14:1. Você vai ver isso. Lê isso que você vai ficar apaixonado. E Samuel começou a ficar indignado. Sabe o que ele fez? Ele pegou um fiel escudeiro dele e falou assim: ó, vem cá, eu tenho um plano aqui, eu tenho algo em mente. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos subir no penhasco lá. Nós vamos subir lá na onde estão os filisteus. Nós vamos subir aonde está a guarnição do nosso inimigo. E nós vamos apontar a cabeça. E se eles disserem: esperam aí, nós paramos. Mas se eles disserem: ah lá, decidiram sair, nós vamos avançar. E sabe o que aconteceu, querido? Olha o que diz no versículo 4 de 1 Samuel 14:4. No desfiladeiro que Jonatas procuravam atravessar para atingir o acampamento dos filisteus, existia um penhasco de íngreme de um lado, e o outro pico de grande rocha de outro lado. O primeiro se chamava Bozés, e o outro Sané. E aqui, querido, eu quero concluir com você. Nesses dois significados, dessas duas montanhas, nesses dois caminhos que Jonatas decidiu tomar,
O caminho de Bozés significa escorregadio. E o caminho de Sené significa espinhosos. Agora tenta imaginar comigo. Jonathan está diante de uma dificuldade. Eu vou por algo escorregadio ou vou por algo espinhoso que machuca? E ele decidiu avançar, querido. E sabe o que eu quero aplicar com você? Nós como igreja, nós precisamos avançar. Ainda que os caminhos venham a ser difíceis, ainda que venha trazer dor para nós, ainda que se nós escorregarmos, nós caímos, machucamos, mas nós precisamos avançar, sabe por quê? Porque nós vamos enfrentar a guarnição do nosso inimigo, porque Deus, o Deus dos exércitos, Ele está sobre nós, e tem uma promessa, nós vamos vencer, aleluia. Receba a bênção aí, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.